Boa noite, Ana, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem e você? Tudo jóia. E aí, vamos para mais um tema? Mais um bate-papo? Mais um bate-papo sobre emagrecimento para mães, para que a gente possa ajudar mais pessoas a ter um melhor relacionamento com a comida e conseguir esse emagrecimento sustentável. E aí, a escolha de hoje foi o tema, né? Se realmente quantas refeições a gente precisa ter no dia para conseguir conquistar esse emagrecimento. Então, essa é uma dúvida que a gente vê constantemente, então a gente achou legal trazer esse tema aí para vocês. Então, eu passo a bola para você, Ana, e te pergunto: e aí, existe um número mágico de refeições que a gente faça no dia para que a pessoa emagreça? Não, Carol, não existe um número mágico, né? Na verdade, sempre quando a gente está falando de emagrecimento, a gente volta para a questão central de déficit calórico, né? Que seria o quê? Consumir menos calorias no dia do que você gasta de calorias no dia, né? E que isso, novamente, tenha que acontecer várias vezes, né? Por um certo tempo, para que de fato haja o emagrecimento, né? Ninguém vai emagrecer do dia para a noite. Então, pensando nisso, se você faz 4, 5 ou 6 refeições, tanto faz, desde que o seu consumo calórico total no dia seja menor do que o seu gasto, né? Então é muito importante as pessoas terem isso em mente, né? Que não é o fato de você comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, né? A questão sempre vai ser, né, o total de calorias no dia e o quanto você gasta. Eu acho interessante a gente reforçar isso, né? Porque a gente vê na prática, né? Quem trabalha com isso vê muito na prática. Então as pessoas falam, não, e várias às vezes, até profissionais falam, tem que comer de 3 horas e tudo mais, e por que isso? E aí as pessoas falam, não, mas doutora, e aquela coisa, né? De acelerar o metabolismo, come de 3 horas que acelera o metabolismo. O que você diz disso, Ana? Na verdade, isso é um mito, né, Carol? Não existem estudos que comprovem que se você comer de 3 em 3 horas, de fato isso vai acelerar o metabolismo, né? Eles comparam, né, o quanto você consome, o quanto você gasta no dia e só manipulam essa questão da frequência. Se comer de 3 em 3 horas, ou de 4 em 4 horas, e realmente não há diferença em relação à parte metabólica, né, de acelerar o metabolismo. Isso é puro mito. Ah, tá vendo, pessoal? Que todo mundo que já estiver assistindo, então aqui, já tiver assistido, vai saber que comer de 3 em 3 horas, na verdade, não tem a ver com acelerar ou não o metabolismo. E isso a gente vai entender melhor como funciona e o que funciona melhor para você. Então, Ana, conta aí para as mães que estão nos assistindo. Então, qual é a vantagem de comer de 3 em 3 horas? Porque tantas pessoas têm esse costume também. Esse número mágico de 3 em 3 horas não teria vantagem alguma, tá, Carol? A questão sempre vai ser o lanche intermediário, né? Você inserir uma refeição extra, porque se você tiver refeições muito espaçadas, né, o lanche intermediário ele pode fazer o quê? Moderar o seu apetite, né? Imagina aí, Lanche intermediário está dizendo no meio da manhã ou no meio da tarde, das refeições isso, principais, entre tá? refeições maiores, né? Imagina lá que você tomou café da manhã 6 horas da manhã e foi almoçar 2, 3 horas da tarde. Provavelmente às 2 horas você vai estar querendo comer um caminhão inteiro de comidas, de comida. Agora, se você insere um lanche intermediário aí, provavelmente essa sua fome diminui, né? Ele serve aí para estar moderando o seu apetite, porque quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente sempre tem que ter em mente o quê? É muito provável que você tenha vontade de comer alimentos mais calóricos, né? Então, pode ser doce, frituras, preparações mais pesadas mesmo, né? Por conta de uma liberação de hormônios do apetite, de hormônios da fome, né? E daí acontece que você chega com muita fome na refeição seguinte, vem aquela vontade de comer o que tem pela frente. E daí realmente fica difícil de você selecionar, tanto em quantidade quanto em qualidade, os alimentos, né? Pensa, por exemplo, quando você chega num restaurante por quilo, né? Se você tiver com uma fome exagerada, você quer pegar de tudo, você não consegue selecionar de fato o que você vai pegar. E quando você termina, você fala, putz, exagerei, né? Justamente porque você acaba comendo muito rápido, você estava com os hormônios da fome altíssimos, né? Então, por isso que para algumas pessoas, inserir lanches intermediários ou no meio da manhã ou à
à tarde ou nos dois, né, ele é bem importante, mas isso tem que ser avaliado individualmente, porque tem pessoas que entram nessa história de ficar inserindo os lanches, incluem lanches muito grandes, e daí no final total do dia acabam consumindo mais calorias e fala, poxa, mas eu estava comendo de 6 em 6 horas, né? De 3 em 3 horas, eu estava fazendo 6 refeições no dia. Mas às vezes essas refeições foram muito grandes, então por isso que não dá para generalizar, né, o processo de emagrecimento simplesmente falando pelo número de refeições que você faz no dia. Novamente a gente volta para o contexto alimentar. É que tem algumas pessoas que você comentou, né, que elas acabam confundindo, né, que assim, o intuito, talvez, né, de você colocar esses lanches é você fracionar até essas calorias ao longo do seu dia, né, e aí as pessoas entendem que é só acrescentar um lanche e às vezes elas acabam comendo mais do que elas Isso. estão acostumadas. Mas essa informação de moderar o apetite eu acho super importante passar para as mães, porque eu vejo isso muito em consultório, o paciente falar para mim, né? Então eles falam assim, mas doutor, assim, eu não tenho fome à tarde. Eu almoço e fico assim tranquilo, sem comer, passo a tarde trabalhando, ou mesmo uma mãe, né, que seja, e só vou comer mesmo no jantar. Tá, ok, tudo bem. E como que você chega nesse jantar? Não, aí eu já tô morrendo de fome. Aí é o horário que eu já tô chegando em casa, eu já vou beliscando, o jantar não vai sair, eu já tô com fome, eu já tô comendo uma coisa ali, já tô pegando outra coisa ali, e aí realmente eu não consigo comer pouco. Então aí, né, acho que vale a pergunta, né, que daí eu sempre faço. E se você comesse, de repente, um lanchinho da tarde, talvez para você chegar com não tanta fome no jantar e poder comer menos ou comer melhor, você acha que daria? Às vezes a pessoa fala, não, daria, realmente, eu consigo comer, né? Porque você não precisa estar morrendo de fome para inserir um lanchinho da tarde. Às vezes é uma coisa ou outra que você escolhe, mas que já é suficiente para que você não chegue com muita fome na próxima refeição, né? Então a gente tem que entender. Hã? Desculpa, eu te interrompi. Não, pode falar. E o que eu ia dizer é que a gente tem que entender o que funciona para cada pessoa, né? Mas parar para pensar, eu acho que faz todo sentido, né? A gente sabe, ninguém é igual, né? Nenhum ser humano é igual. Mas você tem que avaliar o que funciona para você. Ah, eu gosto de eu tomo café da manhã e já vou direto para o almoço. E chego no almoço bem, mas eu do almoço até o jantar, se eu não como nada, eu chego devorando o mundo. Bom, então é essa pergunta que você tem que fazer para você, né? Avaliar como está sendo o seu dia para você perceber, bom, e fazer teste. Eu acho que não custa testar, né? Afinal de contas, às vezes o que faz sentido ou funciona para um, não funciona para você. Ah, se isso for melhor, legal, né? Ok. Mas tem outras pessoas que realmente são fãs e adeptas de fazer jejum, né? De você ficar longos períodos de jejum. Isso é verdade, Carol. E o jejum ele tem que ser avaliado muito individualmente, né? Porque você falou, né? Tem pessoas que gostam de fazer jejum. O jejum ele é muito relativo. Tem pessoas que gostam pela facilidade em não ter que se preocupar com mais refeições no dia, né? Não é uma coisa mais de execução, né? Mas ao mesmo tempo essas pessoas podem ter uma descompensação clara na fome, né? O que seria isso? Uma vontade de comer um doce, né? São aquelas pessoas que terminam a refeição e falam, vontade de comer mais uma coisinha, ainda não sei o que é, né? Às vezes comer alimentos mais calóricos, como frituras, né? Uma milanesa, um pastelzinho, uma batata frita, enfim. Por isso que a gente tem que avaliar individualmente se isso faz sentido para aquela pessoa ou não, né? Uma coisa que você comentou que eu acho muito interessante é o autoconhecimento, né? Então, testar faz parte e se perceber. Porque essa história de, eu nem sinto fome à tarde, mas aí quando eu chego no jantar eu tô morrendo de fome, talvez você não tenha percebido quais são seus níveis de fome, talvez para você você interprete a fome como uma fome exagerada, como já deveria ter consumido antes uma refeição para moderar esse apetite. Então, às vezes entender que a fome ela chega antes, né, ela não chega de uma vez, faz parte do processo. E nesse nosso modo home office, né, trabalho loucamente, às vezes a gente acaba tentando pular refeições para finalizar alguma tarefa, do tipo, ai, cara,
se eu fizer mais uma meia horinha aqui, eu termino o serviço, então eu vou esperar. Ai, aí você olha depois de meia horinha, ai, mas falta uma horinha para o almoço, né? Acho que eu vou segurar. E daí quando você vai ver, poxa, já foi 1h30, então talvez você devesse de fato ter feito um lanche, porque daí chega na hora do almoço, não tem nada de foco e força e fé, é fome. Né? Você realmente chega com uma fome muito forte. Então, por isso que é importante a gente avaliar essa questão de inserir esses lanches, de fazer jejum ou não, né? E é importante. Isso é muito claro para mim, né? Assim, eu sou daquelas que como de 3 horas, já estou acostumada, mas também meu foco não é emagrecimento, mas tudo bem. Mas eu sei disso de moderar o apetite. Se eu não faço lanche intermediário, eu não tenho filtro. Ou eu fico beliscando, e aí eu nem percebo o que eu tô comendo, ou na hora do almoço, ou na hora do jantar, eu tô querendo comer tudo que vem pela frente, né? Então é interessante ver o que testa. E acho que isso foi super legal que você falou, né? Avaliar os seus níveis de fome, que é o que eu falei, né? Às vezes você não precisa estar morrendo de fome para você, né, fazer um lanchinho, alguma coisinha ali. Às vezes você pode estar só... que você esteja morrendo de fome, Carol, porque quando a gente está com essa fome exagerada, a gente perde esse controle, né? Não só de quantidade, mas de qualidade. As nossas escolhas, elas ficam prejudicadas, né? Eu brinquei com essa história de não tem nada de foco, força e fé, é fome, porque é justamente isso, né? É aquele momento que se você não tiver muito motivado, né? Você não vai conseguir seguir. Por isso que é importante a gente ter essas estratégias, porque a motivação, ela é finita, né? Ela tem fim, ela é cíclica, então a gente não pode ficar contando que a gente só vai conseguir controlar as nossas vontades quando a gente está motivado. Por isso que é importante a gente, na verdade, controlar, moderar o nosso apetite. Né? E uma coisa que você trouxe aqui que eu achei bem interessante, que você falou assim, meu foco não é emagrecer. E realmente, para as mulheres que não têm o foco de emagrecer, porque aqui a gente fala toda hora em emagrecimento, né? A gente está trabalhando com o público geral, que a gente imagina que realmente esse emagrecimento seja uma redução de gordura maior, né? Mas a gente tem um outro lado para o emagrecimento, né? Para aquelas mulheres que são as falsas magras, né? Que tem pouca massa muscular, por isso que o percentual de gordura ele dá tão alto. E daí o caso não é o déficit calórico, muitas vezes é associar um treinamento, né, de força, né, algo que realmente tem uma certa resistência, como uma musculação, algum exercício funcional, enfim, né, associado a um consumo calórico maior, com maior consumo de proteínas, para justamente você ter, né, nutrientes para formar essa massa muscular, para que haja uma hipertrofia. E daí, nessa situação, às vezes, incluir realmente, né, esse maior fracionamento é uma estratégia para conseguir aumentar esse consumo calórico, porque almoço e jantar já são normalmente refeições grandes, a gente não consegue aumentar tanto, mas às vezes nos lanches a gente consegue caprichar um pouco mais nesse valor calórico, nesse consumo proteico ao longo do dia. Então, daí a estratégia aqui fica um pouquinho diferente. Por isso que é importante, né, a individualidade, né, saber o que realmente a mulher deseja, o que é importante para ela, né? Porque isso é legal dela avaliar junto com o profissional, e daí sim conseguir traçar a melhor estratégia. É isso que você falou, né? Para quem tem o desejo de ganhar massa muscular, ou não só o desejo, mas quem precisa associar isso, comer várias vezes ao dia para poder distribuir essas refeições, isso a gente vê, vou dar um exemplo muito assim prático, né? A gente vê dentro do fisiculturismo, eu como sou médica do esporte, a gente vê isso, que quem precisa ganhar massa muscular não pula a refeição, né? Mas justamente por causa disso, porque é difícil, você precisa dividir essas refeições e até o consumo de proteínas e tudo mais. E aí, Ana, eu só queria deixar uma observação aqui, que às vezes as pessoas possam ter confundido, né, pular refeições, quando a gente fala de ficar longos períodos de jejum, né, do que ter aquela famosa estratégia do jejum intermitente, né, que isso é diferente, né, é um tipo de estratégia que de repente pode ser usada, mas é diferente de você ficar ali poucos períodos de jejum entre as refeições principais, né, são coisas totalmente diferentes, né. Então, Ana, você falou desses lanches intermediários, de moderar o apetite e tudo mais, mas existem realmente pessoas que não conseguem, às vezes pelo trabalho ou pela correria, ou realmente não gostam, não, doutora, realmente não gosto, não preciso de comer no meio da manhã e tal.
Então, talvez a escolha, né, por exemplo, do café da manhã possa ser uma escolha pensada, né, uma escolha diferente, já que ela não vai fazer esse lanche, para que ela não chegue nesse almoço querendo devorar o mundo, né? Então, é importante, né, Ana, a gente saber também se programar e escolher bem esses alimentos. Tô certa? Certíssima, Carol. Eu acho que até fica muito semelhante com o que a gente conversou já num bate-papo, falando sobre como montar as refeições, né? Pensando em alimentos que deem mais saciedade, né? Que a gente se sinta mais satisfeito durante mais tempo. Então, por exemplo, comer alimentos, né? Que sejam ricos em proteínas, fibras, que tenham um pouquinho de gordura, ajudam a aumentar esse tempo de intervalo entre as refeições, né? Para que, de fato, você consiga ficar mais tempo sem se alimentar. Né? Então, por exemplo, acho que agora até na pandemia tinha muitas pessoas que acabaram aderindo isso para não ficar comendo, né? Em loco, né, quando estavam no trabalho presencial. Então, se uma pessoa acorda às 6 horas, né, e quer ir direto para o almoço a 1, se ela comer só um pãozinho com manteiga e um café, provavelmente ela vai chegar morrendo de fome, né, na hora do almoço. Agora, se nesse café da manhã, ao invés de ser só o pão com manteiga, ela substituir, fazer um pão com um ovo mexido, poxa, o ovo é uma fonte de proteína e tem um pouco de gordura, vai ajudar a segurar essa fome por mais tempo. Será que ela não consegue inserir uma fruta que tem mais fibras, né? Será que ela não consegue fazer uma vitamina, que dela consegue colocar essa fruta, mas também adicionar um leite ou um suplemento proteico que tem um teor de proteínas maiores, né? Colocar uma fibra, né? Então, um farelo de aveia, uma semente de chia, algo que realmente, né, ajude a segurar essa fome, né? A sustentar essa saciedade por mais tempo. Então, realmente, saber montar a refeição, e aqui a gente está usando o café da manhã como exemplo, faz toda a diferença para a pessoa, né, não chegar com tanta fome na refeição seguinte. Então, E é entender, né, isso que você falou, nessa escolha dos alimentos. Não adianta só aumentar a quantidade, né? Então, não adianta comer 2 pães com requeijão, que talvez não segure tanta fome, do que você comer um pão com requeijão e colocar essas outras, esses alimentos que você comentou, né? Então, assim, isso ficou muito claro para mim, né, que normalmente eu sempre como os mesmos alimentos, né? Já tenho o costume de rotina no café da manhã em tal horário. E na terça-feira eu entro mais cedo para trabalhar, né? Eu entro às 7 da manhã para trabalhar, então o meu café da manhã ele é mais cedo. Então, o meu lanche da manhã, que fica sempre no mesmo horário, eu chego já morrendo de fome, porque eu comi realmente mais cedo, então o meu tempo de jejum ele fica um pouquinho maior. Mas eu já testei, né, aquela coisa de você testar, que na hora que eu coloco, aí eu acrescento uma fruta ou uma aveia, uma fibra um pouquinho mais, eu já vejo que segura para mim mais, para eu conseguir chegar nesse lanche da manhã já bem e não com tanta fome. Então é isso, né? Você entender um pouquinho melhor. E aí, nesse dia, eu acabo, né, reforçando esse meu café da manhã, mas lógico, com essas escolhas pensadas, diferente dos outros dias, porque eu já sei que isso vai acontecer. Então, eu acho que é super legal isso que você usou de exemplo, Carol, porque assim, é importante as pessoas saberem que nem todos os dias vão ser iguais. Tem dia que a gente tem mais fome, tem dia que a gente tem menos fome, tem dia que a gente precisa ficar acordado mais tempo, então às vezes seja necessário colocar mais um lanche extra, né? Então realmente entender, conhecer melhor os alimentos, né? Se conhecer, saber o que funciona para você ou não, faz toda a diferença no processo de emagrecimento, né? Então você consegue ir modulando, né? E mexendo na sua alimentação sem estresse. E não tem regra, né, Ana? Não tem regra. E na alimentação a gente vê tanta crença, tanto mito, né? Como esse, né? Tem que comer de 3 horas. Comer de 3 horas acelera o metabolismo. Se você não come, né? Então, assim, lembrar que não tem regra, né? Tem o básico de informação, que eu acho que todo mundo deveria ter na nutrição. Eu ainda acho que deveria ser passado isso nas escolas, né, como um aprendizado de saúde, né, mas que tem o que funciona melhor para você, né, você conhecendo, tendo alguns conhecimentos básicos sobre a alimentação. Foi muito útil hoje, Ana, gostei Também gostei, dessas aquela frase informações. da nossa mãe, né? O que funciona para o seu amiguinho não funciona para você. Você não é todo mundo. Mas É, é isso, é tratar a individualidade
de todos, né? Porque senão a gente entra naquela história de isso não é para mim, porque eu não consigo fazer jejum intermitente. Jejum intermitente não é a melhor estratégia para todo mundo, né? Eu não consigo comer de 3 em 3 horas, mas você precisa comer de 3 em 3 horas. Então, realmente, todo o contexto faz diferença. Então, o que você come, o que você gasta, a frequência que você faz isso. E se testar, né? E mesmo para você, acho que mesmo que você tenha testado, é o que você falou, numa época pode ser diferente em outra, né? Às vezes você come de uma forma enquanto você não faz exercício, numa época, por exemplo, para as mães de pós-parto imediato, que às vezes é uma dificuldade, né, ali, sendo que depois que você fizer exercício, começar a inserir exercício, né, na sua rotina, você vai ter outro consumo, você vai poder ter uma outra alimentação e pode testar outras formas, né, de se alimentar que são diferentes. Então, eu acho que mesmo para você, se você tiver em rotinas diferentes, você também pode não ser sempre, né, daquela forma e achar que não funciona nunca, né? Acho que nem nunca, nem sempre. E eu acho que, assim, para mulheres, o que você falou de fome diferente, eu acho que a gente consegue ilustrar muito isso em período pré-menstrual, né? Que as vontades são diferentes, às vezes a mulher tem uma fome maior, né? Então é importante a gente realmente saber essas escolhas para utilizar nessas situações, né? Então, será que não é o caso de eu tentar aumentar um pouquinho o meu consumo de gorduras, fibras e proteínas para ajudar a segurar mais essa fome, para não ter essa vontade exagerada de comer, né? Então, realmente, se conhecer, o autoconhecimento, né, Carol? Aí, ó, ficou uma dica aí para a fase pré-menstrual, hein, gente? Para ficar com vontade de comer doce. Prestar atenção e melhorar essas alimentações ricas nesses alimentos que dão mais saciedade, né, Ana? Ótimo, obrigada pela sua contribuição de novo com a gente aqui, Ana. Tenho certeza que vai ter ajudado várias mães que estão nos assistindo. Obrigada, Carol. Agradeço você e todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, né?